comecei a estudar o Sartre em 2012, vou seguir um pouco a lógica aqui da Carol, da apresentação dela. No mestrado, eu sou de Fortaleza, apesar de agora estar morando em Portugal, e tenho, enfim, investigado essa perspectiva, esse diálogo que o Sartre faz, né, com a prática, com a psicologia e com a prática clínica, e atualmente estou no doutorado com o professor André Barata, com o desafio de, a partir daquela declaração que todos nós conhecemos do Sartre sobre, abre aspas, o inferno são os outros, pensar a ética e uma psicoterapia existencial sartriana. Então, a minha tese de doutorado vai nesse caminho. E é nesse caminho também que eu entro na discussão desse tema, que eu e a Marivânia batizamos como contribuições do pensamento sartriano para a prática em psicoterapia online. Conheci, foi um encontro muito grato que tive com a Marivânia, que é brasileira, né, e vai, a propósito, hoje defender a sua tese de doutorado. Nos encontramos por acaso lá em Portugal e temos aí em comum um pouco essa experiência da prática clínica, e eu entro nessa discussão muito mais pela via de pensar o aspecto ético, não é? E também princípios que possam nos nortear nessa caminhada, já que ela está posta para nós, pode passar, já que ela está posta para nós pela resolução do Conselho Federal de Psicologia. Bom, e essa discussão também é proposta seguindo a lógica da contribuição do pensamento de Sartre, que desde as obras, né, da década de 30 e de 60 se propõe a pensar esse espaço, né, da subjetividade, da prática, também da prática clínica. Pode passar. Pessoal, eu não lido bem com slides, assim. Eu fiz 40 slides, a Marivânia foi de maneira prática, reduziu para 17 e tive problema com o meu computador ali, não consigo, então eu vou ficar olhando para cá e falando com vocês, me desculpem, tá certo? Então, esse diálogo, não é, que o Sartre inaugura, né, com a psicologia, aponta para essas possibilidades todas. Uma psicologia fenomenológica, a proposta de um método que possa, de alguma maneira, também nos orientar nessa prática de uma psicologia ou de uma psicoterapia existencial. E nesse sentido, nós temos aí o método progressivo e regressivo, a abordagem biográfica, a psicanálise existencial, né, como indícios de uma prática nesse sentido. E também, por que não, pensar numa compreensão a respeito da psicopatologia, com essa contribuição do Sartre, e agora, por que não pensar, já que isso está posto para nós, enquanto psicólogos, né, enquanto filósofos, essa realidade virtual que nos atravessa a todos, por que não pensar, enquanto psicólogos clínicos, também princípios existenciais, sartrianos, para essa prática em psicoterapia online. E é nesse sentido que o trabalho se mostra como uma oportunidade para discutir isso. Por favor, pode passar. Bom, a perspectiva, então, teórico-metodológica do Sartre contribui para que nós pensemos essas várias práticas, essas diferentes práticas de psicoterapia na contemporaneidade, e a internet tem se mostrado cada vez mais como esse espaço de contato, de comunicação, inclusive, né, entre terapeuta e paciente. Você que já está na lida clínica, por vezes recebe um WhatsApp do seu paciente, às vezes um áudio do seu paciente, às vezes um texto resumindo o que ele quer tratar na próxima sessão. Então, tudo isso está posto para nós enquanto psicólogos, né? Então, as redes sociais, quem aqui nunca se perguntou sobre ter ou não ter, aceitar ou não aceitar um paciente da sua rede social? Enfim, como que essa comunicação pode ser vivenciada de maneira ética?
E aí, diante desse contexto todo, que surge essa regulamentação 2018, de 11 de maio de 2018, sobre a prestação do Conselho Federal de Psicologia, sobre a prestação de serviços psicológicos por meio das tecnologias, das novas mídias, né, das tecnologias de informação. Bom, nós partimos dessa regulamentação. Pode passar. O que a resolução nos propõe? Que é possível, então, consultas ou atendimentos individual ou em grupo, em tempo real ou não, e aí a gente já começa a entrar numa discussão desafiadora, não é? Do que está se tratando aí, o que é esse tempo real ou não. Processos de seleção, utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados, supervisão técnica, enfim, dos atendimentos clínicos. Então, diz lá o artigo 3, abre aspas, a prestação de serviços psicológicos referentes a esta resolução está condicionada à realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia. E aí nós começamos com o primeiro desafio, que quando você vai fazer esse cadastro, você precisa fazer uma justificativa técnica. Você precisa dizer lá quem é você, e você precisa dizer lá qual é a abordagem com a qual você vai trabalhar, qual público você vai atender e quais os princípios você vai seguir a partir dessa abordagem para o atendimento online. Aí você começa a entrar num terreno minado, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós ainda estamos pensando essa prática, né? De um modo geral, os artigos que nós temos encontrado já mostram um trabalho feito na terapia cognitivo-comportamental, né? Nas terapias mais mentalistas ou cognitivistas, e nós, enquanto terapeutas do campo da fenomenologia, da prática da psicoterapia fenomenológica existencial, precisamos também, então, justificar por que é possível. Será que é possível? Será que é possível um contrato terapêutico via online? Será que é possível a prática de uma psicoterapia online? Eu acho que é possível, desde que nós demarquemos, enfim, alguns caminhos. Então, algumas perguntas vão nesse sentido, né? As vantagens e as desvantagens, as questões éticas que envolvem essa prática, qual é o risco do paciente gravar a sessão? Será que esse risco só se mostra aí, nesse espaço? Ou será que com o terceiro elemento lá na terapia presencial que fica lá, será que o paciente nunca gravou a sua sessão também, né? Então, garante ela o estabelecimento e a manutenção de um vínculo terapêutico? Como pensar aquela dimensão que é, de alguma maneira, apresentada na resolução, o tempo real, o tempo virtual, essa espacialidade, né, que nós vivenciamos aí? Nós não pretendemos esgotar a discussão, obviamente. Esse trabalho é muito mais num movimento provocativo, para encontrarmos e, enfim, pensarmos em possibilidades. Então, a primeira questão que nos surge é a dimensão ética. Todo processo psicoterapêutico precisa partir de um posicionamento ético. Nós fazemos isso quando nós escolhemos uma abordagem, não é? Nós aqui, se já elegemos uma prática pelo viés fenomenológico existencial, também já elegemos uma postura ética. Com isso, estou correndo o risco, né, de levantar polêmicas em dizer que só existe uma ética numa prática de psicoterapia online ou numa prática de psicoterapia fenomenológica existencial, como se essa fosse a única resposta, né? Não é bem assim. Quando nós olhamos, por exemplo, para a proposta ética do Sartre, nós vamos encontrar uma ética que vai sendo construída ao longo de toda a sua obra. Podemos falar, a partir de alguns autores, de uma primeira ética a partir do ser e o nada, de uma segunda ética que tenta superar essa proposta discutida por ele na primeira, na crítica da razão dialética, e por último, um resumo dessa reflexão ética nos escritos póstumos. Mas, de uma maneira geral, o que a gente diz é que
a ética de Sartre está inexplicavelmente ligada à teoria política. Eu não tenho autoridade para falar de teoria política, não vou entrar por esse caminho, não é essa a nossa pretensão. Eu só queria demarcar, a partir daquilo que eu estou estudando, estou lendo, e do que a gente propôs para esse trabalho, no contexto da psicoterapia online, pensarmos, primeiro, que precisamos demarcar um pensamento ético, não é? Depois que talvez a reflexão comece, por exemplo, pela lógica apresentada no aforismo "O inferno são os outros". Nos parece que a ética sartriana começa daí, ou parte daí também, né? Há sempre uma dimensão intersubjetiva, né? E na psicoterapia online isso está posto em um enquadramento específico. O que nós discutimos aí, eu não vou entrar nesses detalhes aqui iniciais, que nós colocamos como A, B e C, que eu acho que nesse momento não cabe, mas o que eu queria deixar claro para vocês nesses slides é que talvez nós precisamos, em nome dessa ética para a psicoterapia, para a prática da psicoterapia, nesse caso online, pensar uma desromantização do processo de psicoterapia. Claro que a ideia de que o inferno são os outros, me parece que não aponta somente para a dimensão negativa, né? De que o outro, de alguma maneira, me provoca sofrimento, ou é um dos elementos que atravessa a minha experiência de sofrimento. Mas que o outro é um elemento de conflito e que o outro me convida, né, a esse contato também com a angústia. Parece que o processo de psicoterapia pensado por essa via passa por esse conflito. O terapeuta vai assumir ali, do outro lado da tela, esse olhar que, como diz o Sartre, o outro guarda o segredo a meu respeito, né? O olhar do outro me capta quando eu mesmo não me apercebo. Então, parece que nós vamos precisar, enquanto analistas sartrianos, manejar esse lugar do inferno. Quiçá assumir, por vezes, o lugar do diabo, ou quem sabe o lugar do anjo. Porque a psicoterapia não pode ser somente um espaço onde eu vou para parar de sofrer, né? Me parece que a psicoterapia também é um lugar onde o sofrimento precisa ser pautado, né? Nós não precisamos, não podemos, obviamente, abandonar o paciente no seu sofrimento, não é isso, não é disso que eu estou falando, mas precisamos, de alguma maneira, passear por ele, como se pegássemos na mão do nosso paciente e levássemos a um passeio pelo inferno, e do mesmo modo pegássemos pela mão dele e de alguma maneira levássemos a um passeio por uma dimensão que seja agradável e celestial. Pode passar. As relações entre ética e fenomenologia são discutidas desde Russell e são encontradas em Sartre na construção paulatina do seu pensamento. Bom, eu já falei isso aí. Só para mencionar essa questão da má-fé, que é um dos elementos que nós temos pensado na prática da psicoterapia existencial sartriana, a possibilidade de manejarmos a experiência de má-fé do paciente, né? Então, a maldade da má-fé não está na dimensão da moralidade. A escolha por mentir-se vem antes da moralidade. Má-fé não é má intenção. O que está em jogo é a tentativa do sujeito de assumir uma essência que justifique sua existência e sobre a qual tenta se mostrar como não responsável. Nós precisamos manejar isso no encontro presencial e no encontro online também. Muito bem. Obviamente que não existiriam mais questões, não é? Eu não me propus aqui a esgotar essa discussão da dimensão ética, muito mais nos provocar nesse sentido. Mas pensando então a garantia, ou pela garantia ética de um contrato psicoterapêutico, como é que a gente pode então
levantar alguns princípios importantes. O primeiro deles é a corresponsabilidade. E aí, acho que tem a ver com aquele princípio meta-teórico que você apontou, né? Nos parece que na psicoterapia online, o paciente assume um lugar peculiar, um pouco diferente daquele que ele assume na psicoterapia presencial. Não estou dizendo que na psicoterapia presencial o paciente não precisa ser responsável pelo seu processo, ele precisa. Mas, por exemplo, na psicoterapia presencial, sou eu, terapeuta, que preciso garantir o espaço adequado, o sigilo, a possibilidade de impedir que alguém nos interrompa na sessão. Garantir, então, todos esses elementos que possam, de alguma maneira, manter o processo de maneira saudável. Na psicoterapia online, essa dinâmica vai, de alguma maneira, sendo modificada. O paciente passa a ser corresponsável. É ele que vai ter que garantir que ele vai acessar, não é, o Skype ou qualquer outra via de comunicação que utilizar para a sessão, num espaço adequado, onde ele não possa ser interrompido, onde, por exemplo, haja a garantia do sigilo. Então, essa é uma das primeiras questões e ela precisa ser discutida com o paciente. Nós precisamos convocar o paciente a esse lugar de alguma maneira, né? Acertar com ele no contrato terapêutico de que o processo, para o seu bom andamento, precisa dessa responsabilidade. Então, por isso que a gente coloca esse como um princípio importante. O local adequado para a sessão, a garantia e a manutenção do sigilo e do processo, bem como dos dados, como eu disse agora há pouco. O paciente pode gravar a sessão, pode de alguma maneira fazer uso desses dados da maneira que lhe convier. Tudo isso também é responsabilidade do paciente. Eu, como terapeuta, não posso entrar nessa seara. E o sustento do vínculo online, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, mas já que eu lembrei agora, é um outro processo. Quem já teve oportunidade de fazer um atendimento online sabe que é um outro processo. Eu mesmo, nesse período, tenho um consultório estabelecido em Fortaleza, mas já estou há um ano em Portugal e nesse período eu e a Marivânia, né, temos feito atendimentos online. E é curioso que todos os pacientes que estão em psicoterapia online já tiveram um vínculo estabelecido presencialmente, né? É possível iniciar um processo de psicoterapia online sem que haja um encontro presencial prévio? É possível, mas um dos princípios que nós estamos discutindo ou defendendo é que haja uma agenda prévia de encontros presenciais, né? Mas o exemplo que eu queria dar é o seguinte: a paciente já me conhecia, não é? Nós já temos um processo, um vínculo estabelecido presencialmente, mas passamos quase 8 meses, um pouco menos, em atendimento online. E quando nós nos encontramos presencialmente, ela, nossa, você está maior, não é? Eu acho que você tem mais cabelo. Então, isso para dizer o quê? É um processo que vai numa dinâmica completamente diferente. Isso também precisa ser discutido com o paciente. Não é melhor nem pior, é diferente. E aí, cada terapeuta e cada paciente vai encontrar a sua necessidade. Pode passar, por favor. Como eu disse, a previsão de encontros presenciais, quando e sempre que possível. Importante, portanto, discutir com o cliente, paciente, pessoa analisando a possibilidade de uma agenda de encontros presenciais, né? Vamos então ir passeando, não é, entre essas dimensões de uma sessão online, uma presença, uma virtualidade ali, uma sessão presencial, exatamente para que nós, terapeuta e paciente, tenhamos acesso a esses fenômenos e a essas vivências que dizem de cada uma dessas modalidades de encontro. Tá bem? Por favor, pode passar. Ok. Então, aqueles dois princípios, aqueles dois elementos, então, dizem da possibilidade de estabelecimento de um contrato terapêutico. Vamos pensar, então, como é que se dá essa prática de psicoterapia online? Eu acho que ainda tem tempo, né? A primeira coisa é a situação. Esse é um elemento fundamental, né? Pensamos na proposta sartriana e numa clínica, numa praxis clínica a partir do pensamento do Sartre, a situação, né? O que está posto é que nós vamos estar seguindo uma abordagem biográfica, obviamente, seguindo a proposta metodológica sartriana,
No entanto, a situação terapêutica é outra, né? Nós estamos numa situação de um encontro virtual. Então, aquela segurança da presença, aquela segurança de calibrar um pouco a distância, né? Da sua poltrona para a poltrona do paciente, estou dizendo isso da segurança da presença. Eu lembro muito de uma experiência que eu discuti no mestrado, que foi o atendimento de um paciente com deficiência física, cuja presença chegava até mim antes mesmo do encontro factual com ele na sessão, né? Por quê? Porque quando eu sabia que eu ia atendê-lo, eu já organizava a geografia da sala de maneira que ele pudesse entrar sem risco. Então, afastava o tapete, colocava lá a almofada na poltrona de maneira que ele ficasse confortável. Então, a presença desse paciente, e obviamente que isso acontecia com todos os outros, não é pelo fato dele ser deficiente que isso era exclusivo dele, mas a presença dele chegava antes mesmo dele factualmente. Então, pensar que isso de alguma maneira também atravessa o atendimento online, né? Que presença é essa que eu espero? Por vezes a conexão não facilita, às vezes a voz chega antes da imagem, às vezes a imagem, né, chega antes da voz. Então, como lidar com esses elementos? Então, o que eu vejo, como eu vejo, é importante eu dar o feedback disso para o paciente. Estou vendo você bem, que sua imagem está me aparecendo nítida, ou não, sua imagem congelou, né? Esses feedbacks estão presentes na prática da psicoterapia online, por favor. Só para delimitar que, apesar de ser um enquadramento situacional distinto, né, porque não é presencial, mas os princípios que regem a psicoterapia presencial também precisam ser seguidos aqui. 5, 10. Enquadramento relacional, então, como eu me sinto, como ele se sente, né? Como me vê. Então, eu preciso perguntar também ao paciente se ele está me vendo bem, se a minha voz está chegando devidamente. E aí, só brincando um pouco com aquele exemplo do buraco da fechadura que o Sartre dá lá no Sei do Nada, né? Onde, ao curiar, não sei se essa expressão é familiar para vocês, né? Mas ao observar alguém pelo buraco da fechadura e ao perceber que alguém se aproxima, há uma mudança, não é? E o Sartre está discutindo isso para falar do fenômeno que surge ali como resultado da possibilidade do outro surgir nessa experiência que eu estou, né? Então, pensar o atendimento online e também a tela como esse buraco na tela, né? Detrás, então, por essa tela, detrás dessa tela, eu vejo alguém. Como eu vejo alguém, né? Escrever o que eu vejo. Eu lembro de um atendimento onde eu estava com a paciente numa sessão online e nós estávamos discutindo determinada experiência que ela trazia e não saía do meu foco, do que eu via, um quadro que estava ao fundo da parede. Em determinado momento da sessão, eu referi que aquele quadro estava me convocando de alguma maneira. E o quadro, na verdade, era um quadro pintado sobre ela, era o quadro dela, né? Assim, era a imagem dela, toda com uma roupa negra, e tinham elementos que facilitaram o processo de reflexão sobre aquela demanda que ela estava trazendo, né? Naquele momento, daquela sessão. Pode passar. Então, o Sartre diz: basta que o outro me olhe para que eu seja o que sou. Pensar esse olhar da tela como a possibilidade de ver alguma coisa que também é daquela pessoa, que também é ela, que não a esgota na sua maneira de existir, mas que também é ela, né? A maneira como o paciente se porta ali naquela sessão online, né? Que pode ser completamente diferente da maneira como ele se porta na sessão presencial. Abre aspas, significa que de súbito tenho consciência de mim escapando-me de mim mesmo, enquanto tendo meu fundamento fora de mim, ou de alguma maneira, Carol também já discutiu isso, eu não vou entrar nessa discussão dessas citações aqui. Pode passar, acho que meu tempo está
chegando ao final. E aí, pelo olhar do outro, eu vivo fixado no meio do mundo em perigo, né? De alguma maneira, a desromantização, sobre a qual nós falamos aí nesse texto, que de alguma maneira também está posta para uma psicoterapia existencial sartriana, e nesse caso para uma psicoterapia online, é manejar o perigo. O meu olhar precisa convidar esse paciente. O meu olhar diante daquilo que eu vejo na tela, diante daquilo que ele fala, aquilo que eu escuto, precisa convidá-lo, precisa provocá-lo nessa experiência comigo, que sou o outro que está do outro lado da tela. Pode passar. Enquadramento temporal, né? Discutir com o paciente também esse tempo, como eu disse, o tempo da conexão, o tempo da voz, o tempo da imagem. E, de alguma maneira, pensar que aí nós vamos estar com uma experiência temporal que talvez nos traga elementos peculiares. O que eu quero dizer com isso? O tempo da sessão está sendo contado ali no cronômetro do computador, né? Parece que é uma marcação que vai, de alguma maneira, sendo exposta e nos impondo um ritmo, um encadeamento para aquela sessão, né? Eu preciso estar presente para isso e, de alguma maneira, também convidar o meu paciente a estar presente para isso. Pode passar? Bom, pessoal, era isso. Obrigado.